Temos aqui este tema da autovalorização e paz. E nós vamos começar por fazermos uma pergunta muito íntima, muito própria, muito pessoal. Qual é o seu valor? Qual o valor que você tem? Qual o valor que você se dá? Bem, você começou a falar de valor. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Não. Não estamos falando de bens materiais. Não estamos falando de bens que você ou qualquer outra pessoa é temporariamente o usufrutuário, o proprietário, mas que com a própria vida, hoje que pode estar em nossas mãos, amanhã poderá não estar. Estamos falando de valor. Qual o seu valor pessoal? Você acha que você tem valor? Se tem, que valor é esse? Qual o seu peso? Ou será que o valor que nós atribuímos a nós é muito pequenino, é muito levezinho? Porque o tema é alto, é pessoal, é o valor que eu me dou, é o valor que eu entendo que tenho. Isso deixa-nos, né? A resposta é individual, a resposta é pessoal, né? Mas nós encontramos, né, expressões das mais variadas quando falamos em autovalorização. Vamos mudar o termo. Qual o valor, qual o peso da sua estima? É um termo muito comum. Autoestima. Alguns irão se precipitar e dizer assim: a minha autoestima não é assim muito boa. Eu tenho a autoestima um pouco embaixo. Tem dias que eu estou lá em cima, tem dias que eu estou cá embaixo. Olha como é que nós começamos já a nos familiarizarmos com o nosso valor. Encontramos pessoas que queixam-se, que reclamam, lá em casa, no trabalho, entre os amigos, não me dão o valor que eu mereço, não reconhecem o meu esforço, não sabem dirigir um único elogio, há tanto empenho, há tanta dedicação da minha parte. Mas isso é valor, é reconhecimento dos outros para nós. A pergunta que comecei é o contrário. Qual é o valor que você se atribui? Qual o valor que você se dá? Há muita gente que sofre imenso porque os outros não lhe dão valor, não lhe dão atenção, não lhe demonstram que gostam dela, que gostam dele. A nossa questão hoje, nós vamos começar com autovalorização. Qual é o valor que você se dá? Qual é o seu grau de autoestima? Porque, dependendo da nossa autovalorização ou não, nós poderemos conquistar paz ou não. Em geral, a autovalorização e a paz interior, a serenidade, a tranquilidade, elas em geral estão de mãos dadas, né? E aí nós vamos nos inspirar um pouco para poder perceber melhor nas palavras dessa benfeitora espiritual que é Joana de Ângeles.
né? Joana de Ângeles, que é uma profunda estudiosa no além da psicologia espiritual. Então, ela nos traz uma definição de inveja. Daqui a pouco nós vamos começar a juntar, tá? Ah, disso eu percebo. Ah, isso é comigo. Tenho azar danado. Só me aparece gente assim. Porque eu tenho um caso para contar e já se passou isso, já se passou aquilo. Houve um companheiro uma vez que ele contou que a sua mãe, que era uma pessoa sem grandes letras, mas era uma pessoa muito observadora, e ela dava conta que na frente da sua casa tinha um pequeno jardim, margaridas, rosas, depois tinha também uma pequena plantação, uma pequena horta, e toda vez que uma determinada senhora que vivia na mesma rua vinha e pousava os olhos no jardim, as flores murchavam, as flores morriam. E ele contava isso, dizia-nos isso. É impressionante. Olha que minha mãe não era uma mulher de estudos, de muita letra, mas ela, todas as vezes que vinha determinada senhora, ela me chamava, eu estava brincando, tinha que largar o que estava fazendo, e ela me chamava para fazer determinada ação pouco antes da senhora chegar à porta da nossa casa. Isso às vezes pode estar configurado naquilo que nós conhecemos como inveja. Vamos à definição? A definição de inveja é o desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem. É ficarmos desgostosos, insatisfeitos, tristes, às vezes furiosos, revoltados com o bem ou a felicidade das outras pessoas. Tá? Ela também dá uma outra definição, que é o desejo violento de possuir o bem alheio, né? Fulano tem e eu não tenho. Fulano conseguiu, eu não consegui, né? E isso das mais variadas situações. Já pararam para observar o que de uma forma geral, o ser humano, né, ele é capaz de invejar? Né? Bens materiais, né? A casa, o andar, né? O automóvel, a bicicleta, né? O calçado, a roupa, o cabelo, o marido, né? A esposa. É uma coisa impressionante. Algumas pessoas às vezes colocando a sua harmonia, a sua paz, a sua alegria, o seu bem-estar na condição que o outro tem. As coisas me correm mal porque se eu tivesse o emprego de fulano, se eu tivesse a família de cicrano que não briga, né? Às vezes eu apenas não sei, briga igual a minha, mas eu às vezes não sei. A família de fulano que é boa porque não se desentende, que não há desavença. É um leque dos mais variados em que as pessoas às vezes veem-se envolvido com a inveja. A inveja é resultado de quê? A inveja é resultado da nossa imperfeição espiritual. O dia que formos espíritos perfeitos, já não sentiremos inveja. Nem um pouquinho. O pessoal às vezes procura, pelo menos lá no Brasil, o pessoal às vezes é tão racista que às vezes fala assim, olha, não é inveja negra não, é inveja branca. Nós temos disso lá. A gente escuta pessoas dizendo.
Ai, fiquei tão feliz com fulano, conseguiu isso e assim. Não é inveja não, é inveja branca, né? Eu estou feliz porque fulano conseguiu, porque fulano fez, né? Como se a gente puder. A gente é racista, né? Até na hora de se caracterizar, de se autocaracterizar com uma imperfeição, tá bem? Então, né? Nós estamos na Terra. Somos o que? Espíritos. Nós aqui estamos na carne, estamos encarnados. Muitos outros que aqui estão fora da carne, desencarnados, são espíritos, na mesma, como nós, tá? E somos espíritos que estamos ainda nessa faixa de provas e de expiações. Qual é a característica desse tipo de mundo? É um mundo em que o mal ainda predomina. Em que os espíritos, aí a gente se vê, em que os espíritos estão altamente endividados com as leis de Deus. Então, ao longo de inúmeras reencarnações, vão passando por momentos, por situações difíceis. E assim como o orgulho, assim como o egoísmo, assim como a vaidade, assim como a inveja, é uma das características dos espíritos imperfeitos. Então nós estamos enquadrados. O dia que nós evoluirmos, né, fala-se muito que a Terra é um planeta que está passando por uma fase de regeneração, né, uma fase de transição planetária, o mundo está mudando. É verdade, nós fazemos parte dessa mudança, mas nós ainda encontramos situações desse foro no mundo em que nós vivemos. E aí Joana de Ângeles, ela nos explica como é que a inveja nasce. Isso ela nos traz no livro Ser Consciente, que é um dos livros em que ela trabalha a chamada série psicológica. Autodescobrimento, o homem integral, né? Vida, desafios e soluções, o ser consciente. Tem uma série deles. Onde é que a inveja nasce? Inveja é resultado da nossa inferioridade moral. Eu não tinha parado para pensar nisso. Não tinha parado, mas é. A inveja é resultado das nossas imperfeições. Nós às vezes temos dificuldade de sentir alegria, né, com o bem do outro, né? Fulano conseguiu isso. E às vezes falamos, às vezes não, temos só um pensamento negativo, né? Conseguiu porque roubou. Conseguiu porque tem uma cunha. Conseguiu porque nós já estamos tirando o mérito do outro. E já estamos vibrando negativamente porque a outra criatura conseguiu ou conquistou isso ou aquilo. A inveja nasce na nossa fraqueza moral. Então, olha só, se ela nasce como resultado da nossa inferioridade moral, na medida em que nós evoluímos moralmente, nós vamos nos distanciando da inveja. Na medida em que nós vamos nos fortalecendo moralmente, nós vamos nos distanciando de situações desse gênero. E aí, Joana de Ângeles prossegue, dá o desenvolvimento. Olha o quadro que ela estabelece, né? Por que as pessoas invejam? Então, é importante que nós nos vejamos ali no primeiro quadro, de espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Ainda. Eu gosto muito do ainda, porque me dá a percepção que ao longo dos milênios a gente vai naturalmente evoluir e melhorar-se. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Podemos dizer que Jesus não invejava ninguém, mas era invejado. Quantos inimigos que Jesus arrumou porque tinham raiva, porque não conseguiam fazer o que ele fazia: curar as pessoas, consolar, ajudar, amparar, trazer uma mensagem de consolo. Às vezes, no campo do bem, nós vamos encontrar situações
de algum desafeto. Estamos fazendo o bem e às vezes estamos ali sendo perseguidos. Então, como espíritos imperfeitos, o invejoso, a invejosa, ela tem uma necessidade de valorização, uma necessidade de reconhecimento, que as pessoas possam lhe dar mimos, que as pessoas possam lhe dar afagos, que as pessoas possam lhe dar aplausos, que as pessoas reconheçam. Toda vez que alguém recebe mais atenção ou é valorizado, às vezes ocorre ali o nascimento do sentimento da inveja. Vocês já viram que isso acontece com algumas crianças? O irmãozinho faz anos, faz aniversário, ganha prenda, né? O outro se porta mal, faz uma birra, não vai tomar banho aquele dia, não quer participar do aniversário, parte o brinquedo que o irmão ganhou. Muitas das vezes porque a criança é aquilo que ela é, ela demonstra. Às vezes o adulto pensa e sente igual ou pior, mas não demonstra. A criança é aquilo. Quem convive com criança, quem tem filhos, quem tem netos, nota isso. E se isso acontece, é um sinal que a criança está te dando. Chama para conversar, para observar. Então, o invejoso, ele se desenvolve assim. Ele reconhece no outro o que julga ser de valor. Quantas pessoas que elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas desejam, elas não têm um determinado projeto. Aparece alguém com uma ideia, aparece alguém com um plano. Eu agora quero isso. Eu também quero. Eu também vou fazer. Eu também. Quantas vezes nós presenciamos isso? Mas eu não sabia que isso era inveja. Também é. Também é. Porque a pessoa não tem foco. Nós precisamos ter foco. O que é foco? Objetivos, interesses. Se às vezes eu acho que a outra pessoa é mais valorizada porque faz, porque tem, porque luta, porque se esforça, se eu trabalhar como ela, eu também chego lá. É natural. Não adianta eu ficar com raiva porque ele conseguiu, porque ele é capaz. O problema, às vezes, o sofrimento do invejoso não é por vezes porque ele ou porque ela não tem, é porque os outros têm, porque os outros fazem, os outros se esforçam, os outros lutam, e isso incomoda, porque quando os outros fazem, os outros conseguem, os outros lutam, os outros avançam, eu estou confirmando que eu estou estacionado. Já viu que coisa complicada? Nós tivemos aqui o Rui Marta, que veio nos falar em unir para progredir. Lá pelas tantas ele explicou como é que a nossa cabeça funciona. E ele disse que a nossa cabeça é a louca, né? Porque nós temos pensamentos de inteiro desalinho. E isso Joana de Ângeles, como psicóloga da alma, ela identifica e nos traz assim. É assim que em cada situação que nós vivenciamos no campo da inveja, a inveja se desenvolve. Primeiro, eu ainda sou um espírito imperfeito. Segundo passo, eu sinto necessidade de valorização. E aí nós vamos voltar aqui. O que você já está fazendo para sentir o seu valor pessoal? Que tipo de projetos você tem? O que você está realizando? O que você faz com amor, com zelo, com dedicação? O que você se entrega? Isso é extremamente importante. Porque quando a gente está focado, quando a gente está atento no valor que temos, naquilo que estamos realizando, nós passamos a nos despreocupar com a vida dos outros.
Há pessoas que elas conseguem saber tudo da vida alheia. É difícil a gente saber como é que elas chegam lá, porque num grande momento elas acabam por deduzir. Penso, acho, é provável, talvez, e saem falando aquilo como se fosse verdades absolutas. E como, pela lei de causa e efeito, lei de reação, o Espiritismo explica isso. Eu vou num caminho semeando pedra, espinhos, eu vou passar mais cedo ou mais tarde por esse caminho pisando naquilo que eu semeei. Eu vou semeando flores, eu vou colher aquela beleza, aquele odor, aquela perfeição. Então, é muito importante que nós possamos analisar em nós a nossa valorização. Não estarmos tão focados com o outro. Mas por que fulano faz? Mas por que fulano consegue? Mas por que fulano se esforça? Às vezes o que o outro faz não nos diz o mínimo respeito. A gente nem gosta daquilo. Mas fulano tem, e aí eu tenho que ter também. E a gente vai começando a recolher uma série de coisas que a gente conquista e põe para o lado. Recolhe e põe para o lado, porque não temos interesse. E aí nós precisamos reconhecer em nós o nosso valor pessoal. Muito bem, está explicado do ponto de vista psicológico espiritual. Agora, vamos ter piedade dos invejosos? Porque o pessoal sente raiva do invejoso, fica com raiva da invejosa. Fala, como que ela pôde fazer um vestido como o meu? Como que pôde comprar um calçado como o meu? Fazer o mesmo penteado, né? Conseguir um batom da mesma cor que o meu? Conseguiu. Gente, não, os homens também, eles também. Eles conseguiram uma bota como a minha, uma sapatilha como a minha. Como é que conseguiu ver o jogo de futebol? Porque eu queria ir, e ele conseguiu um lugar especial, e eu queria estar lá no estádio também. Tá bom, Isabel? Gente, tem para todos os gostos. Nós precisamos também, se nós estamos estudando isso nessa noite, nossa autovalorização, nós precisamos ter piedade. Nós precisamos fazer a caridade com os invejosos, com as invejosas. Fala assim, não, mas isso está muito complicado. Uma pessoa que me sente inveja, eu tenho vontade de fazer isso, de fazer aquilo, mas olha como é que Joana de Ângeles nos mostra a análise do sofrimento do invejoso. Como espírito imperfeito que nós somos, a inveja é uma atitude infantil, espiritualmente infantil. Por quê? Porque quando, na condição de invejosos, nós queremos ser o centro das atenções. E quando nós queremos ser o centro das atenções, às vezes nós somos o centro das atenções pelo lado mais negativo, quando nós poderíamos ser pelo lado mais nobre. Então, tudo tem fundamento na baixa autovalorização, na baixa autoestima, no baixo autoamor. É muito importante, e em outras exposições nós temos aprendendo isso, que a gente possa amar os outros, mas que a gente também possa se amar. Gostar da gente do jeito que a gente é. Já paramos para pensar nisso? Né? A gente parar, olhar no espelho e dizer assim, bem, eu não sou uma coisinha perfeita, mas com jeitinho a coisa melhora. Olha, uma outra coisa boa para a gente fazer para melhorar a autoestima, sabe o que é? Rir de nós próprios. Rirmos de nós.
das nossas coisas. Às vezes a gente fica chateado, aborrecido, né? Ah, imagina, estava vendo mal, precisei ir ao médico, agora vou ter que usar óculos, que coisa horrível, e eu tenho que usar óculos. Mas aí a gente lembra da nossa avó, que os óculos ficavam em cima da cabeça e ela procurando onde é que estavam os óculos. Onde é que eu deixei meus óculos? Será que está em cima da mesa? Será que está lá dentro do quarto? Será que... Aí a gente se diverte, lembra da avó e já se distrai. Naquela época eu não usava óculos, eu não conseguia entendê-la. Gente, mas que sofrimento, os óculos em cima da cabeça e a pessoa procurando os óculos, não é? Então, diz Joana de Ângeles que o invejoso, ele é um indisciplinado mental e moralmente. Uma criatura sem determinação. E uma criatura assim não pode ter paz, não pode ter sossego, não pode ter alegria. Aí, além da inveja, se pela vida dos outros ficar ansioso, vai sofrer de crise de ansiedade por causa da inveja. Vai sofrer de tristeza, vai ficar deprimido por causa de ver a vida dos outros e esquecer-se da sua. Então, essa é a análise. É uma criatura sem paz. É uma criatura sofrida. E às vezes nós nos enquadramos aqui. Vamos então ver como é que atua a inveja. As pessoas às vezes chegam na casa espírita e perguntam: mas olha só, vocês acreditam em mal de inveja? Isso pega, isso não pega, como é que a gente faz? O pessoal tem receitas para tudo. Eu já ouvi aqui mais de 1001, né? Olha, a inveja atua pelo seguinte, porque ela descarrega correntes mentais negativas. Toda vez que eu penso, eu emito uma onda vibratória. Se eu penso negativamente com raiva, a onda vibratória mental que eu emito é negativa. E podem nos afetar pela sintonia. Ah, me explica melhor essa história de sintonia. Nós utilizamos o exemplo do rádio, né? Cada rádio, a rádio que você gosta, tem uma determinada faixa. Você não consegue ouvir determinada rádio se você não entrar na sintonia daquela estação. Você precisa estar na mesma faixa. No campo da inveja, o processo é igual. Se a pessoa tem um pensamento negativo, se a pessoa tem uma vibração negativa, se a pessoa fica com raiva, se a pessoa fica com antipatia, se a pessoa começa... Se você estiver nessa faixa, você vai captar todo esse campo vibratório. E se eu tomar passe, ajuda a descarregar essa corrente mental negativa. Mas se voltar a ficar na sintonia, na faixa, pode registrar a mesma situação. E se for afastado dos espíritos obsessores, o espírito obsessor é afastado, mas se você voltar para a faixa, está sujeito à mesma situação. Então, por aquilo que você está me dizendo, qual é a saída? Né? Qual é a saída? Como é que eu vou evitar? Eu tenho uma pessoa da família que vai na minha casa e está sempre a olhar o que eu coloquei de novo lá. E fica tomando conta. Se a cozinha está assim, se a sala está assado, se eu botei um tapete novo, né? Se eu pintei a casa, como é que eu faço? Eu não posso mandar embora. Eu não posso proibir a visita. Como é que eu vou lidar com uma alma perturbada dessa? Como é que a gente evita? Diz-nos Joana de Ângeles: não permita a sintonia. Às vezes a gente sabe, às vezes a gente sente,
Às vezes a pessoa não diz nada. Olha pra gente e diz assim: ah, tá tão bem. Tá tão bem. Quase podia dizer: eu queria que você estivesse tão mal, né? Nós não podemos permitir a sintonia. Não entende como é que a gente faz. Se você registra, é impossível que nós não possamos observar a vibração que a outra criatura envia-nos, pelo olhar, pela forma como fala. Nós estamos no mundo espiritual superior ou nós estamos na Terra? Nós estamos na Terra. E na Terra é isso que nós vamos encontrar. Então não podemos permitir a sintonia. Como é que a gente vai combater a inveja? A gente, com a Joana de Ângeles, diz lá, em nós próprios. Ela se inclui. E olha que já é um espírito de uma certa evolução. Então, como é que nós vamos combater a inveja? Tá? Nós precisamos, primeira coisa, nós precisamos melhorar-nos moralmente. Daí a necessidade de valorização. Valorize-se. Veja as coisas boas que você tem. É diferente de eu dizer aqui: veja as coisas boas que só você tem. Não estou dizendo isso. Veja as coisas boas que você tem. Veja as coisas boas que você já tem. Olha como é que já fica melhor. Veja as coisas boas que você já faz. Nós encontramos pessoas que elas falam do seu passado, né? De uma forma terrível, porque na outra vida eu matei, eu roubei, eu fiz um mal, eu prejudiquei muita gente, porque eu não presto, porque eu não mereço ser feliz. Que isso? Se na outra vida você fez tudo isso, está na hora de nessa vida você começar a fazer tudo o contrário. Necessidade de valorização. Necessidade de valorização. Mesmo que você detecte os seus defeitos, as suas imperfeições, procure contorná-las. Temos que contorná-las. Segundo passo: consciência de que a inveja nasce da comparação. Então, se você quer evitar, depois de você estar lúcido do seu valor, pare de comparar. Ai, porque a família de fulano é assim, é assada, a minha só briga, só se desentende e tudo. Pare de comparar. Tem gente que nem família tem, olha só, está resolvido, né? Ai, porque fulano consegue tudo, a vida corre para frente. A vida sempre correu para frente, os ponteiros do relógio nunca correram para trás. Ah, mas eu vejo que as pessoas progridem, que as pessoas evoluem. Você também está progredindo, você também está evoluindo. Ah, é verdade, com a idade eu já não tenho mais aquelas crises que eu tinha, né? Eu ficava muito nervoso, eu ficava agressivo, eu partia tudo. Hoje, quando me dá a neura, eu já nem discuto, eu abro a porta, vou tomar um ar frio lá fora e já volto mais calmo. Melhorou, evoluiu. Pare de se comparar. Não compare. Olha, não compare. Não compare marido, não compare esposa, não compare filhos, não compare o cão, o gato que o outro tem, entendeu? Não compare família, não compare os bens, não compare trabalho. Pare de comparar. Foque-se na sua vida. Esteja centrado na sua vida. Ah, mas fulano... Esqueça fulano. Preocupe-se com a sua vida. O que é que você está fazendo? E às vezes
vem aquela onda, vem aquela percepção de que nós estamos mais focados fora do que focados cá dentro. Isso é autoconhecimento. Então a gente tem que parar de comparar, né? Ai, a evolução espiritual do Chico Xavier. Ai, que médium. Ai, que espírito. E daí? Não adianta a gente ficar comparando. Seja você o espírita esforçado, o cristão esforçado, que você é capaz de ser. Porque ele começou um dia, nós vamos começando também. Terceiro, trabalhe sua individualidade. Ah, mas eu queria mudar, eu queria ficar cercado de pessoas que não fossem más, invejosas. Inunda-se interiormente desse bem-estar. Porque quando a criatura perceber que você está em paz e que você está focado na sua vida, realizando isso ou aquilo e que está te dando alegria, a pessoa se afasta. Nós não temos afinidades com todas as pessoas. Marco Prisco tem uma frase que diz, isso nos consola. Ele diz assim: não gostar de nós é um direito que os outros têm, da mesma forma que nós não gostamos de todos igualmente. É verdade. É verdade. Tem aqueles que a gente tem aquela afinidade, aquele entendimento, e tem outros que pode ser do nosso time de futebol, pode ter as cores políticas, ideológicas, e a gente não tem afinidade. Então, o nosso caminho é respeitar as diferenças. O nosso companheiro que falava da senhora, que falava da sua mãe, todas as vezes que aquela senhora vinha e pousava os olhos nas flores, na horta, e as flores murchavam, a minha mãe, que era uma pessoa experiente, dizia assim: menino, corre cá que vem lá dona fulana. E ele largava tudo e vinha. E a sua mãe dizia assim: pega aquela flor, a mais linda, pega aquela outra, a mais linda, junta nas suas mãozinhas e traz aqui. Quando ela chegar, você vai lá e oferece. Olha, dona fulana, olha, quero oferecer para a senhora. Para mim. É para a senhora merece. Aí ela se desarmava e as flores continuavam vingando. Às vezes as pessoas não estão habituadas a serem bem tratadas ou a serem valorizadas. Para mim, que isso? Eu não mereço. Por que não merece? Por que não merece? Então está aí o roteiro que a Casa Espírita pode vos dar acerca dessa exposição de Joana de Ângeles, o ser consciente, quando ela nos ensina a lidarmos com essa temática da autovalorização e da paz. Se nós nos focarmos nisso, vermos o nosso valor, pararmos de fazer tanta comparação e trabalharmos-nos individualmente, nós estaremos no caminho da paz. Não fique com raiva, não fique indignado ou indignada com esse irmão, com essa irmã que ainda age dessa maneira. É o nível de evolução espiritual que ele, que ela ainda tem. Contorne a situação. Contorne a situação. Quem sabe às vezes, né, fazendo uma pequena oferta, um elogio, um sorriso, um tratar bem, né? A gente não pode ultrapassar isso.
Então, como é que Jesus, o que Jesus nos dizia a esse respeito, né? Jesus dizia que aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos, né? Para a gente, parece um paradoxo. Então a gente quer ser o maior e vai ser o mais humilde? A gente quer estar lá em cima e vai se submeter a ser o mais servil? Esse é o caminho. Esse é o caminho para todos nós. Porque quando nós olhamos essa frase de Jesus, não é apenas a humildade. Aí não está inserido só a humildade. Aí não está inserido só na última ceia, quando Jesus lava os pés de cada um daqueles que ali participavam. Aí está inserido que quando nós fazemos a ação, temos a atitude das mais pequeninas, mas realizamos com amor e significado e valor para nós, nós não estaremos preocupados, nós não estaremos focados com aquilo que o outro possa escolher a fazer ou deixar de fazer. É essa atitude muito simples, muito pequenina, muito dedicada. E nós às vezes ouvimos isso de uma outra forma. Nós às vezes olhamos as pessoas fazerem certas coisas e dizemos assim: como é que pode? Como é que tem paciência para isso? Eu não seria capaz. E há um dito popular que diz que quem corre por gosto não cansa. Quando a gente faz uma coisa que gosta, a gente cansa, a gente não cansa. A gente não se farta, a gente não satura, a gente não se inquieta, a gente não fica impaciente, porque nós estamos fazendo algo que nós amamos. E se nós fizermos pequeninas coisas com amor, um dia iremos fazer grandes coisas com uma dose de amor maior ainda. Então, Joana de Ângeles, eu quando fui preparar o estudo, uma das coisas que senti pelas explicações dessas benfeitoras espirituais é como nós ainda temos por trabalhar, como que nós ainda temos que crescer, como nós ainda temos de evoluir. Mas nós estamos no caminho, né? Então eu vou encerrar com a pergunta que eu comecei: qual é o seu valor? Que valor que você sente, que você acha que você tem? Qual é o seu valor pessoal? Sua autovalorização. E a gente vai levar para casa, vai meditar, porque eu tenho certeza que se a gente se debruçar em cima dessas ideias, nós iremos descobrir dentro de nós próprios verdadeiras joias ocultas que lá estão e que nós podemos trabalhar a cada instante. Todos nós temos um significado muito especial para Deus, para Jesus, para o nosso anjo de guarda, para a espiritualidade superior. Nós temos um papel no mundo, nós temos um papel na vida. Se a gente sentir a inspiração que nos leva a realizar isso ou aquilo, nós estamos no caminho que Deus espera de nós. Vamos orar então. Querido amigo Jesus, pastor de nossas almas, alimento para as nossas vidas, agradecemos-te, Senhor,
a noite que nos envolve e por estarmos nesta reunião aqui na Casa Espírita. Nessa noite em especial, dedicando-nos a identificar o nosso valor pessoal na vida e no mundo. Te agradecemos, querido amigo Jesus, por tudo aquilo que a misericórdia divina nos concedeu ao reencarnarmos nesse mundo. Te agradecemos pelas oportunidades que nos foram dadas, concedidas, em que trabalhamos os nossos talentos, um a um, dia a dia, ano a ano. As conquistas que nós alcançamos, as alegrias, as vitórias íntimas, pessoais e aquelas que os olhos do mundo é capaz de identificar através de nós. Ah, Jesus, amigo, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de, na nossa vida, não importando se temos a expectativa que ela ainda será longa ou curta, que na nossa vida nós podemos e estamos nos esforçando para fazer o melhor a cada instante. Vem, Jesus amigo, envolvendo-nos nessa noite de reflexão, permitir que através da inspiração possamos observar os germes de valores morais que temos recolhido. Combater, Senhor, nossas limitações e imperfeições, para nos tornarmos seres melhores do que nós próprios, ao olharmos para os nossos irmãos, aqueles que a providência divina nos colocou lado a lado. Que possamos buscar somente, Senhor, a capacidade de compreendê-los, a capacidade de tolerá-los outras vezes e de amá-los. Que possamos, Senhor, procurando nos afastar da comparação improdutiva, que possamos identificar o que cada um deles também tem de melhor. E se porventura os surpreendemos numa atitude menos feliz, que possamos orar e compreendê-los, na certeza de que também eles um dia começarão a despertar, ter a percepção para a vida, a fim de se iluminarem e crescerem, como é a proposta do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos momentos de paz que Te conhecer, identificar a Tua boa nova, já nos traz ao coração, fortalecendo-nos a cada instante, a cada dia. Muito obrigado, querido amigo Jesus, pelas horas absorvidas no lar, no trabalho, na via pública, em nossa casa espírita. Permita-nos que ao daqui partirmos, possamos levar até os nossos lares
nossos locais de trabalho, por onde transitarmos, essa vibração de amor à vida e de entrega aos valores que o Teu Evangelho nos oferece. Abençoa aos espíritos que transitam em nossa companhia, aqueles que estão ignorados da sua situação, por vezes reincidindo em erros e faltas. Por eles nós oramos e rogamos que encontrem a luz que para nós já brilha, e abençoando também os nossos anjos de guarda, benfeitores espirituais, os nossos familiares queridos, que já tendo partido há muito ou há pouco tempo, agora respiram nesse clima do além, que recebam as vibrações da nossa prece, do nosso consolo e da nossa recordação, onde quer que estejam. Guarda-nos assim, sob o Teu amparo e sob a Tua proteção, nessa noite sempre rogando que permaneças conosco, Senhor.